assunto dos freios, Uhum. eu queria falar um pouco do como é feita a troca hoje em dia, né? Tá. Porque para quem já está há mais Sim. tempo dentro de oficina, sabe que a troca de freio antigamente chamava sangria, até hoje Aham, chama sangria de aham, freio, né? Mas a sim. sangria era realmente você entrar dentro do carro, eu que Bombar. É. fui moleque dentro de oficina, o que eu bombei de gol quadrado não tá no gibi. De troca aqui, aí o cara ia lá com o vidrinho embaixo, soltava, Uhum. bomba aí de novo, aí você segura até o final para você expurgar aquele fluido antigo. Sim. E hoje em dia a gente tem várias trocas, vários tipos de troca, né? Eu, por exemplo, lá na Estilo Rodas, a gente trabalha com as pneumáticas, né? Que Legal. você bota o fluido lá no reservatório e ela já faz a troca, Sim. coloca tirando. Faz uma Podemos diálise dizer ali, assim, né? faz uma diálise, diálise. exatamente. Essa evolução, ela ainda dá pra gente fazer alguma coisa na forma antiga em carro novo? Ou se segurou aquela sangria de freio no DOT 3? Eu quero dizer, dá pra fazer, dá pra bombar até a DOT DOT 3. 4 Tá, LV? tranquilamente. Se você quiser fazer a troca antiga com um fluido novo, não tem problema. É que hoje em dia, a praticidade das novas tecnologias, ela ajuda muito, né? Eu acho que, quando a gente fala de troca de fluido de freio, eu acho que a gente tem que ter duas preocupações aí, que eu vejo no mercado. Contaminações. Primeiro, por água. Você não pode garantir que você tem que garantir que o seu fluido não seja contaminado por água. O recipiente que você usa, se o reservatório que você está utilizando ele está limpo, bonitinho, sem nenhum tipo de Compressor tá umidade. expurgado. Exatamente. Outro problema, contaminação de óleo. Cara, fluido de freio ele é inimigo mortal de água e de óleo. O óleo, quando ele está em contato com o fluido de freio, ele tem uma tendência de fazer com que as borrachas do sistema elas inchem. Aquela velha história do cilindro que trava, várias das vezes acontecem porque o fluido está contaminado com óleo. E aí a borracha incha e o fluido trava. Então, para mim, independente da maneira como o cara vai fazer a troca, é mais importante a preocupação de não ter nenhum tipo de contaminação. Nem por água, nem por óleo, que são críticas para o fluido de freio. Interessante. E completar o fluido de freio? Pergunta do milhão. Não, você não pode completar o fluido de freio. Não pode completar o fluido de freio. O fluido de freio, ele, por essa característica de absorver muita água, se você coloca um fluido de freio para completar ali dentro, você vai acabar contaminando o fluido de freio novo que você está colocando com um produto ruim que está lá dentro. Eu sei que vocês fazem isso algumas vezes, tá? Não façam. Não façam. Fluido de freio, a troca tem que ser completa. Não tem muita razão pra fazer, cara. É tão barato. Pois é. É tão barato que a economia é tão porca. Não tem. Eu acho que às vezes é mais preguiça ou falta mas do eu acho orçamento do que realmente a necessidade de completar. Porque às vezes o Não, cara e tem julga muito muito, né? centro Deve de ser reparação caro. que vende da forma errada. Vou vender um frascozinho aqui de DOT 4, o senhor não quer completar, não tá baixo. Acontece isso em posto de gasolina. Sim, acontece. Gente, o único cenário que eu consigo imaginar do cara completar o fluido de freio é o seguinte: você parou num posto, você viu que você tá com um nível muito baixo, você completa pra chegar no mecânico, mas não pra você rodar. Você joga fora aquele. É isso. Porque se diminuiu, tá vazando também. É né? isso. Então, assim, você nunca pode completar um fluido de freio pra rodar. Nunca. O fluido ele não evapora, no caso. Ele não vai perder volume se ele Aham. não tiver vazamento? Fluido de freio, a tendência é que não. A tendência é que não. Claro, quanto mais água o seu produto absorve, a gente sabe que a gente tem dono de carro no Brasil que é o cara que ama o carro dele e que no final de semana o cara vai dar um trata no carro dele, abre o capô e pra ele ver o fluido de freio, o que ele faz? Abre o reservatório e olha. Mete o dedo. Cada vez que ele abre o reservatório, entra ar. E aí o fluido de Oxida. freio vai absorvendo o teor de água da umidade. E aí você tem um problema que a gente comentou agora há pouco, de ter uma bolha sendo criada dentro do fluido de freio, você tem um problema de frenagem. Entendi. E o efeito dominó que a gente falou do aditivo no fluido de freio seriam o quê? Os cilindros? Depende da contaminação. Se você tem uma contaminação por óleo, você tem uma grande chance de ter um travamento de um cilindro aí. Se você tem um problema de contaminação por água, você pode criar uma bolha de ar dentro do sistema e você não ter frenagem do carro, sofrer um acidente. Nos dois casos, é perigoso você sofrer um acidente. Tanto no travamento do cilindro, quanto você meter o pé e não achar nada e o seu carro não conseguir frear. A gente falou de muitos produtos